excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. Está no ar mais um Saber Viver. Terça-feira, né? Já engatando a semana. Segunda-feira a gente começa o aquecimento, né? Terça-feira aí para a gente aí, com certeza, realizar boas coisas, bons projetos, que o nosso dia seja abençoado, que a gente consiga realmente ter força de vontade, acordar com disposição. Afinal de contas, tudo o que acontece no nosso dia, tudo que acontece à nossa volta, depende muito da maneira que a gente está disposto, não é verdade? Se a gente está aí, de repente, desanimado, chateado, se a gente está desmotivado, se a gente está olhando as coisas com os olhos com negatividade, com certeza a gente vai ver somente as coisas negativas que estão à nossa volta. Mas se a gente olhar as coisas com um olhar diferente, com um novo olhar, digamos assim, com uma maneira diferente de direcionar a nossa emoção, a nossa disposição, com certeza a gente consegue ver mais positividade, a gente consegue enxergar mais possibilidades para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para as coisas que a gente deseja realizar na nossa vida, que a gente tenha essa disposição, que a gente tenha essa alegria de viver, que a gente tenha realmente coragem para viver, né? Às vezes a gente vai deixando as coisas passando, a gente vai deixando as coisas para amanhã, para depois, vai empurrando com a barriga e nada acontece. E a gente pensa, poxa, por que nada acontece? Mas será que a gente está fazendo com que as coisas aconteçam? Será que a gente está fazendo a nossa parte? O que é fazer a nossa parte? É a gente realmente abraçar tudo aquilo em que a gente acredita, tudo aquilo que a gente precisa abraçar para que as coisas funcionem, para que as coisas realmente aconteçam no nosso dia a dia, na nossa vida, para que, com certeza, fluam da melhor maneira possível. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não abraçar, se a gente não direcionar a nossa energia, se a gente não direcionar os nossos pensamentos, o que acontece? A gente fica ali parado na mesma. Então, não adianta, nada vai acontecer se você não mudar o seu posicionamento, se você não mudar a sua maneira de encarar, se você não mudar a sua maneira de olhar para as coisas, se você não mudar a sua maneira de viver. Isso a gente faz todos os dias, a gente vai exercitando, a gente vai estimulando o nosso eu a realmente ter essa vontade de mudar, de melhorar, de crescer mais e mais, de crescer como pessoa, de aprender com as dificuldades. Às vezes a gente pensa, poxa, esse momento é tão difícil, isso que eu estou passando não deveria passar, e a gente se coloca como coitado, como vítima, e na verdade a gente se vitimando, a gente se colocando dessa maneira, com certeza as coisas vão demorar mais a passar, os problemas vão continuar à nossa volta, porque a gente vai dar uma dimensão para eles muito maior, né? Então a gente realmente precisa colocar as dificuldades que estão à nossa volta como um estímulo para o nosso crescimento, como algo que vai realmente nos motivar e nos colocar para frente, vai fazer com que a gente amadureça. Quantas coisas que a gente passa, que a gente fala, nossa, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir superar essa dificuldade, esse desafio, e aí a gente pensa em várias coisas, né, na nossa vida material, a nossa vida com as pessoas que a gente convive, nossa vida familiar, nossa vida entre os nossos amigos, nosso trabalho. Então, engloba isso tudo. E às vezes a gente pensa que alguma coisa que está acontecendo desse tamanhozinho, a gente coloca na nossa cabeça gigante, né? A gente acha que aquele problema é enorme. Quando a gente passa, a gente aprende muita coisa. Não adianta nada também passar pelo problema se a gente não aproveitar alguma coisa que a gente vivenciou, se a gente não levar aquilo para a nossa vida de alguma maneira, se a gente não levar algum aprendizado. Então, esse exercício, essa continuidade no nosso dia a dia é que motiva, é que faz que a gente fique alegre, é que faz que a gente fique feliz, é que faz que a gente tenha vontade de evoluir, que a gente tenha vontade de superar a nós mesmos. Então, que a gente possa fazer isso e sempre tentando levar um sorriso, levar uma palavra amiga, estar próximo às pessoas que estão à nossa volta, né? Quantas vezes a gente deixa aí de prestar atenção nos pequenos detalhes que acontecem no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem à nossa volta e a gente pensa que é tudo igual. Mas será que é tudo igual? Ou será que nós estamos tão ali ligados na tomada, né, fazendo as coisas de maneira automática e a gente não consegue atentar aos pequenos detalhes, às pequenas coisas que acontecem, aos pequenos olhares, né, às pequenas demonstrações que a gente observa no nosso dia a dia, essa troca de energia entre as pessoas a gente deixa passar e a gente não entende o que está acontecendo. Mas, na verdade, todas as respostas estão ali na nossa frente, tudo que a gente tem de oportunidade, todas as coisas que a gente precisa estão junto ali no nosso dia a dia. A gente só precisa realmente direcionar a nossa energia, direcionar o nosso pensamento para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem realmente na nossa vida. Fique ligadinho aí, hoje a gente vai conversar
pessoal do Lar São João de Deus, né? Hoje é dia aqui do nosso quadro de Bem com a Idade. O Heraldo já está no nosso estúdio aguardando. A gente vai conversar também com a doutora Juliana. Vamos falar sobre alimentação sem glúten. Muitas pessoas têm essa intolerância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vai inaugurar uma padaria também, só com alimentos sem glúten. A gente vai ficar sabendo nesse programa. Não sai daí não, voltamos já já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui na Rede Petrópolis Televisão, canal 10. E hoje a gente vai abordar um pouquinho, vamos falar sobre relacionamentos na terceira idade, né? A gente vai começar abordando essa questão, essa temática aí, que as coisas acontecem talvez um pouquinho de maneira diferente. A gente vai conversar com o Heraldo, ele vai passar um pouquinho mais como as coisas funcionam, né? Como acontecem os relacionamentos na terceira idade, como os idosos veem o relacionamento, de que maneira eles encaram isso na terceira idade, porque a gente vai mudando, a nossa maneira de pensar vai modificando, as nossas vontades, inclusive as nossas necessidades também, elas vão se transformando ao longo da nossa vida. Não é isso, Heraldo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia você de casa, né? Nessa terça-feira aqui, mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho sobre o tema da terceira idade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão essa realidade dos relacionamentos. E é interessante, como você falou, né? Tem uma proporção diferente na terceira idade, os relacionamentos, óbvio. A gente tem que parar sempre para pensar a base de que todo ser humano ele é composto pelas dimensões biopsicossociais. E, normalmente, qualquer uma dessas dimensões, elas vão interferir tanto em outras áreas diversas, na sexualidade, na forma de conhecimento, que a gente tem que considerar quais são as variáveis para cada uma etapa. No caso dos idosos, vai sofrer uma alteração enorme, óbvio, porque nós temos que agregar aí o valor idade, nós temos que agregar o valor experiência, nós temos que agregar algumas realidades, limitações, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente falar da parte biológica, a gente sabe que muitos relacionamentos afetivos
vem também do desejo, do prazer, né, que um encontra no outro, ou a identificação do corpo, a identificação do jeito da pessoa ser, a parte biológica, né? E às vezes, até não criticando, mas alguns somente para isso, somente por uma satisfação do prazer, né? Mas acaba se tornando um relacionamento. Já nos idosos, isso é um pouco diferente, porque eles têm o prazer, eles têm o desejo, mas numa proporção diferente. É uma proporção de que, às vezes, o carinho, o afeto, vai ser muito mais sexual, muito menos sexual, muito mais de gestos, mesmo, de ações, né? Às vezes de palavras. Vai dar uma sensibilidade maior no coração, um afeto, um carinho, coisas que antes eram apenas consequência de alguns momentos, como, por exemplo, de uma relação sexual. Então, você vai ter que considerar isso. Desculpa. Vai ter que considerar. A gripe afetou que todo mundo. Todo eu tô mundo, gripada, ela tá gripada. Semana passada o problema foi esse, né? Mas olha só, a gente vai ter que considerar sempre que tem a proporção, a sexualidade deles está com certeza ativa, só que numa proporção diferenciada. Então, quando fala sobre a sexualidade ativa, algumas pessoas vão falar isso, né? Peraí, o idoso, então, ele está tendo vida sexual ativa, o relacionamento é do mesmo jeito? Não. Ativa no sentido de que não é só o sexo que compõe isso, tá certo? Tem todo o envolvimento, tem toda uma essência, tem todo um comportamento que faz com que a pessoa tenha prazer ao estar com o outro e que às vezes basta uma palavra, basta estar próximo, e é bonito ver até isso neles, né? Para eles, às vezes, o estar próximo é muito mais realizador. Não estão preocupados com essa satisfação sexual, estão preocupados com a satisfação do coração, de às vezes ter uma pessoa próxima. E é engraçado que às vezes acontece até nesse caso, algumas identificações exatamente na terceira idade, coisas que antes demorava-se muito tempo para acontecer, porque na terceira idade você vai ter ação-reação muito rápido, tá certo? Você vai de repente encontrar, o sorriso pode fazer uma aproximação, e em pouquíssimo tempo estão juntos. Mas esse juntos não é como os outros. É um juntos, às vezes, até mais intenso, porque o fato de estar juntos, o fato de estar caminhando juntos, o fato de estarem ali conversando, é às vezes mais íntimo do que se tivessem uma caminhada inteira para que tivessem programando uma vida, de casar, de terem filhos, e aquele negócio todo, né? Então, essa parte na parte biológica, ela é muito importante, eles têm, e numa proporção até muito bonita, muito realizadora para eles, muito rápida, né? Tem a questão também psíquica, acho que essa é a mais importante, porque o relacionamento ele é uma realização da pessoa quando ele se viu completamente satisfeito também consigo e ele quer dividir isso com uma outra pessoa. O relacionamento vai ser isso. É que outra pessoa me encanta e, para falar a verdade, tem muita gente que até usa um clichê dizendo que encontrei a minha metade. Não, ninguém é metade. Todos somos completos. É verdade. Não existe metade que se encaixe. Não existe isso. Todos somos completos. E quando a gente se une, a gente soma. Quer dizer, a gente na verdade, pode... dá certo quando todos são completos. Quando todos são completos, porque ninguém quer ninguém pela metade, né? Você imagina, como é que eu vou querer que o outro me ofereça alguma coisa se ele não tem nem para ele? Né? É verdade. Então, não dá para ser desse jeito, assim, ficar só sustentando. É claro que vai ter que ter sempre a troca, você vai lapidar, você vai receber, isso vai acontecer, mas pessoas completas. E no caso dos idosos, parece que já estão completos até demais, porque tem toda a experiência, tem toda a carga, tem às vezes algumas ideias bastante cristalizadas devido às gerações que foram passando e, para falar a verdade, quando se encantam de verdade. Então há uma aproximação, uma realização psicológica muito, muito forte também. Quando a identificação é feita, essa identificação ela dura a eternidade deles, que é o para sempre enquanto durar de verdade, né? É o que tem que ser, como deve acontecer. E é muito bonito também você ver essa questão, né? Porque é uma identificação de carinho, é uma identificação de afeto, e entra também a terceira linha, né? Que seria a social. É uma identificação tão grande que normalmente não está preocupado com o que os outros vão pensar. Não tem essa questão. A gente sabe que muitos relacionamentos hoje em dia são por status, né? Às vezes até
um status social geral, um status familiar, por exemplo. Eu preciso ter um relacionamento porque minha família já está cobrando, né? Eu preciso casar porque olha só a idade que eu tô, meus amigos, minhas amigas já se casaram nessa idade e tudo mais. E às vezes você vai no relacionamento, às vezes até dá certo, mas vai no relacionamento por uma certa cobrança que não partiu somente de você, partiu de uma pressão. Agora, os idosos já seria um contrário, né? Às vezes a família já não está esperando que isso aconteça. Quando acontece, há uma realização também onde eles não estão preocupados, assim, eu vou ter que dar satisfação para o meu filho, para o meu neto. Não. Tá? E isso, é claro, a gente está falando também de relacionamentos novos. Mas a gente tem que pensar que isso tudo está na proporção também dos relacionamentos que estão acontecendo, que duram. Às vezes, né, a família, composta por aqueles idosos ali de 25, 30, 40, 50, 60 anos juntos, e continua o mesmo carinho, continua a mesma ligação, né, os traços de quando foram prometidos inicialmente, ou seja, aquele compromisso, aquela fidelidade, ainda que às vezes o carinho pareça um pouco não tão claro, né? Às vezes tem muito disso, dependendo da tradição que a pessoa foi criada. E até por conta das limitações que a terceira idade proporciona em algumas pessoas. Sem dúvida. Assim, a gente tem que parar para pensar, por exemplo, se a gente fosse considerar de maneira bastante vulgar, assim, mas se cada geração passa em torno aí de 20 anos, é certo? Uma pessoa que está lá com 60 anos, ela já está numa terceira geração. Então, há 3 gerações atrás, como é que ela vivia o relacionamento? Como é que ela começou o relacionamento dela? De repente, em um molde que não é muito o molde de hoje. Uhum. E a gente não pode forçar que ela tente se adaptar. De repente, ela ainda está vivendo naquela condição feliz de saber eu tenho uma mulher, e a mulher eu tenho um marido, e ponto final. E às vezes você não está vendo carinho toda hora, mas assim, eles estão juntos, estão próximos o tempo, estão se preocupando um com o outro, né? E isso faz parte também desse processo de relacionamento, a gente respeita o que está acontecendo. Eu sempre retorno um pouco a essa questão da visão tradicional, porque o moderno é importante, mas o moderno ele é para a gente. A gente tem que respeitar as gerações que já se formaram de outras formas. Uhum. Tá certo? Então, não é desrespeitoso quando um senhorzinho tem lá a sua senhora e os dois consideram que ele trabalhe para sustentá-la e ela esteja em casa trabalhando, porque às vezes a satisfação dela é essa. Uhum. Tá certo? Se você propor até para ela assim, não, você tem que ser mais liberal, você tem que sair disso, porque você tem todo o direito de fazer isso, você não é empregada e tudo mais assim, até para ela vai ser um impacto, porque ela vai dizer, não, mas que eu gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer é isso. Até já ouvi assim, o que eu sei fazer isso. O que eu sei fazer isso. O que eu gosto, realmente. Às vezes é até uma ofensa, né? Sim. Então, é a questão de respeitar, não é só puxando para dizer que todos têm que ser desse jeito, né? Não é um respeito, que entre eles é assim, mas você vê, pelo outro lado, né? Parece que o homem nesse aspecto, ele parece ser bem mais machista no sentido de imponente e tudo, mas de fato, olha o histórico dele, o quanto ele se esforçou para trabalhar, para se dedicar, para cuidar da mulher, para cuidar dos filhos, para dar um melhor. O esforço dele, ele foi criado durante gerações pensando desse jeito, então ele teve que abnegar de muitos desejos dele para poder estar lá sendo submetido a trabalhos e tudo mais, para levar essa satisfação para casa. Isso faz parte do relacionamento, porque relacionamento também não é ter a pessoa fisicamente 100%. É ter a consideração da pessoa, ela está contigo independente de onde você estiver. Então, às vezes, a jornada de 10 horas do cara trabalhando e a esposa está ao lado dele, porque, óbvio, está dentro dele. Então, como ele vai lidar com essa situação diz muito do caráter dele, do relacionamento, do caráter dele, né? E como as coisas aconteceram. E, é claro, tem essa perspectiva de novidade também que acontece, porque, às vezes, na terceira idade tem isso, né? Um dos dois se vai embora, e aí? E o outro fica sofrendo, pode acontecer de chegar também a ir embora. Acontece muito, né? Acontece Casais muito. que ficam a vida toda juntos, parece que o outro não consegue dar continuidade. E como você falou, às vezes você não nota tanto aquela coisa de ficar grudado, de ficar agarrado, mas quando vai embora, passa meses, o outro vai também, né? Exatamente, às vezes até um tempo menor, assim, porque faz uma diferença enorme, né? O referencial de um é o outro. E aí não demora muito, né? Vai embora, o primeiro, o outro vai começar vai somatizar aquilo, a falta, a gente sabe que isso é algo bastante forte, e começa a entrar numa linha um pouco de tristeza, um estilo mais depressivo, não necessariamente a depressão, mas
de uns sintomas um pouco mais depressivos, pelaquela ausência, que talvez não saiba nem expor, devido ao fato de nunca ter ficado longe, tá certo? E em pouco tempo começam a vir algumas situações físicas, psicossomáticas, e a pessoa também vai embora, né? Não é uma regra geral, mas é algo que a gente vê que acontece bastante. O que mostra que tem essa relação, que tem esse vínculo, e que às vezes parece até bonito, né? Mas assim, alguns também fazem o contrário, né? Seguem a vida procurando em outra pessoa essa realização, nunca vai esquecer a primeira, nunca vai esquecer aquela que esteve junto, ou aquele que esteve junto, mas vai ter uma outra realização com outra pessoa. E aí começa esse novo processo, que é uma realização completamente diferente. Às vezes até assumindo aquilo que ele já aprendeu pela experiência, de que não é só o prazer sexual, de que não são só as realizações de viagens, de filhos, porque isso já foi. Foi de um outro momento. Já é um futuro diferente. O futuro já é uma meia hora depois do que nós iremos fazer juntos, onde nós iremos comer juntos, onde nós iremos jantar juntos, onde nós iremos conversar, onde a gente vai jogar buraco, sei lá, fazer alguma coisa assim, né? É muito próximo deles, né? Na verdade, é interessante isso, a gente falar dos relacionamentos, digamos que de momento, né? A gente acha que quando a gente se relaciona mais novo, a gente sempre pensa, não, amanhã, a gente sempre, igual eu falei no início do programa, a gente às vezes deixa algumas coisas para o dia seguinte. A gente faz planos de uma viagem para daqui a 1 ano, né? De repente, uma viagem com custo mais alto, você vai pagando aí, e só no ano que vem que você vai viajar. Então, quer dizer, dá para fazer esse tipo de planos. A gente vai casar daqui a 2 anos. Então, são planos para o futuro. Agora, o idoso, na terceira idade, a pessoa ela se coloca assim, poxa, peraí, então... vamos agora fazer o quê? O que a gente vai fazer amanhã? Então é uma coisa bem presente, né? Eu acho que acaba sendo intenso demais por conta de ser uma coisa bem do agora, bem do presente. Que na verdade a gente deveria viver a vida inteira assim, né? Sempre no presente, mas a gente fica muito tempo no passado, muito tempo no futuro, e a gente às vezes deixa um pouquinho o nosso presente de lado, né? Os idosos fazem aquilo que, como você falou, que a gente deveria fazer mesmo, né? Estão preocupados com o hoje, estão preocupados com o que está acontecendo agora. Não estão muito preocupados com toda a estrutura que está forçando você a pensar em algo tão futuro que às vezes se torna utópico. Pensando no agora, né? Às vezes, já até citei uma vez aqui, eu gosto muito de uma banda chamada Los Hermanos, né? Gosto muito deles. E eles têm uma música que fala sobre o último romance que a pessoa tem, né? Um senhor, né? Que, sem esperar, vivendo a vida dele, numa fila de padaria, de repente, encontra uma pessoa e muda a vida dele. Só que assim, muda em 1 mês. Como é que você pode mudar a vida em 1 mês, né? Tem gente que fala sobre o amor no primeiro momento, primeira impressão, primeiro amor ali, logo de cara, assim. Pois é, porque ele percebeu a coisa, foi correspondido, aconteceu, e ele não está nem um pouco preocupado em grandes viagens e tudo mais. Ele chega até a citar, né? Você quer me falar sobre viagens, eu te falo sobre a TV que a gente vai ver daqui a pouquinho juntos. Isso é o mais importante. Às vezes você planeja no relacionamento coisas tão longínquas, e às vezes não sustenta o relacionamento, está acontecendo ali, né? É aquele momento. Você está pensando numa viagem no final do ano, está esquecendo de mandar uma mensagem naquele dia. É verdade. Está esquecendo de um oi. E para o idoso tem muito disso, né? Ele quer ver, ele quer olhar, ele quer estar lá, ele quer estar próximo. Porque, peraí, se perdeu o referencial, com quem é que eu estou mesmo, de fato? Então, tem um momentinho ali, está junto, já está próximo, já está pertinho. Às vezes até uns exageros, assim, né? Tem um exemplo muito próximo a mim, que meu avô é um figuraço, o seu Orlando, né? Meu único avô vivo, né? Ele se casou um tempo atrás também, de novo, assim, a terceira esposa. Depois minha avó, que legal. que foram morrendo, né? Porque ele trocou, não. E a atual esposa dele é muito legal, né? Porque a gente tem o bingo lá no lar, que a gente sempre fala aqui, né? E meu avô sempre chega bem mais cedo. O bingo normalmente é 2 horas. 11 horas ele já está lá com a esposa dele, já comeram, já estão almoçados já, né? Aí eles começam a conversar muito bonitinho, sentam lá na frente e ficam lá jogando baralho, conversando, se divertindo pra caramba. Todo mundo sempre fala assim, pô, aquele senhor que não conhece, sabe, que é meu avô, né? Mas ele não vai por causa de mim, não, ele vai mesmo porque é uma atividade que ele gosta. Bingo, então ele se amar.
Aí ele vai, chega lá cedinho, assim, mas eles se divertem, porque enquanto o bingo não começa, eles estão jogando baralho e tudo mais, assim. E é muito legal, estão para lá e para cá, passearam, foram no bingo, não sei o que lá, depois vão voltar para casa. Antes disso, de repente, dá uma paradinha em algum lugar, come alguma coisa. Olha que interessante, né? É um processo bastante natural de carinho, de afeto, que às vezes dá de 10-0 naqueles casais que de repente se planejam assim, né? Eu preciso dar joias, eu preciso fazer isso. Mas espera aí. Você sentou um pouquinho para conversar? Quantas vezes você viu na semana? Hoje, quantas mensagens você mandou? Você ligou para perguntar como é que foi o dia e tudo mais? Eu acho que isso é o mais importante. Assim, a gente tem que aprender muito com os idosos. Não é parecer assim, eles já estão numa outra vida, algo que é passado. Pelo contrário, né? Estão mostrando para a gente, com a experiência deles, que o essencial ele é muito menor do que aquilo que a gente imagina, que a gente projeta enquanto socialmente falando, baseado em ideias do que é um relacionamento. Não, não é só uma ideia, é uma realização, e a realização passa por carinhos, afetos, preocupações. Cabe a gente se dispor do nosso trono de egoísmo e ir ao encontro do outro, né? Falar assim, peraí, hoje não vou ligar. Não, vou ligar sim. Mas ela que ligue, ou ele que ligue. Não, eu vou ligar. Você falou te cortando um minutinho, você falou dessa questão do vou ligar, eu vou ligar. Esses dias eu estava vendo o projeto do relacionamento atual. Quem liga, quem demonstra muito, tá errado. Hoje você não deve demonstrar muito, assim, o relacionamento moderno, né? E é completamente contrário do que é o amor, do que é o sentimento, né? Então, quem demonstra muito, está demonstrando demais, então o outro digamos que é o que está por cima na relação. Então, a gente vê que realmente os valores estão muito invertidos, né? Então, o que seria realmente, de fato, um relacionamento? Será que não é esse companheirismo que a gente vê na terceira idade, né? Será que não é isso que importa? E a pessoa que está na terceira idade, ela não vai ficar ali no WhatsApp, né? No Facebook, fazendo postagens. Ela vai fazer aquilo pessoalmente, o olho no olho, a ligação, né? A maneira deles de fazer é uma maneira muito mais pessoal, digamos assim, né? Até porque eles não vão estar apegados a essas ferramentas que fazem parte da nossa realidade, que às vezes condicionam até o nosso sentimento. A gente sente por meio do celular, quer dizer, você está com saudade da outra pessoa, você pega o celular e manda uma mensagem SDD. O que é SDD? Pô, fala para ele, né? Fala para essa pessoa. Fala para a pessoa, ela quer te ouvir, fala assim, olha, tô com saudade de você. Quer ouvir esse tipo de coisa. O idoso vai para isso, né? Quer dizer, você tá feliz com uma pessoa, você vai lá e bota no aplicativo uma rosa. Peraí, e a rosa de verdade? Assim, talvez nunca tenha dado. Imagina o que vai ser para ela receber uma rosa. Então, a felicidade disso, né? A gente tem que aprender muito com os relacionamentos dos idosos nesse sentido, né? Não estão apegados a instrumentos que fazem com que você sinta. Eles sentem ponto final e reagem dessa forma, tá certo? E demonstram do jeito deles. E cabe a nós, às vezes, criticarmos e dizermos que eles estão fora de um padrão, só que esse padrão não existe. O padrão do sentimento é ultrapassar aquilo que a lógica pode dizer, né? O coração ele tem razões que a própria razão desconhece. Deveria ser desse jeito, né? O Pascal diz isso, o filósofo tem que puxar de vez em quando, né? É instintivo, isso. já vem. Já vem nas ideias filosóficas. Mas é isso, às vezes, se a gente para pensar, é isso, ultrapassar os limites da razão, é isso que compõe verdadeiramente um sentimento que gera um relacionamento, tá? Porque senão fica uma coisa muito legalista demais, né? Eu estou com você por causa disso. E ninguém gosta de estar com outro porque está pegado a um documento, porque foi desse jeito que escreveu, que prometeu. Tem que ser uma realização, né? Tem que ser um querer todos os dias independente do que aconteça. Tem que ser um encantamento, quer dizer, mesmo que a pessoa, você olhe para ela e você fala assim, poxa, óbvio, envelheceu, também envelheci, mas espera aí, envelhecemos juntos e é isso que nos faz estar próximos. Acho que é isso, o relacionamento mostra que existem coisas que estão para além dos sentidos, para além da visão e para além da razão, né? Porque partem muito mais do coração, do desejo de uma seriedade e de um caráter bem construído também, né? Porque se você construir um caráter onde você não se relaciona efetivamente com as pessoas como deveria, que você já se propõe a um relacionamento superficial, nunca vai dar certo. Agora, se você se propõe a uma coisa que seja eficaz de realização, você vai realizar se realizar o outro. E é isso que eu acho que os idosos mostram para a gente também, né? Eles sempre se propõem a algo que seja intenso.
Você não vê toda hora um idoso pensando, já foi, não deu certo, aquele final de semana e tudo mais. Não, se for para ser, vai ser. Às vezes, a única forma de separá-los mesmo é quando um dos dois morre. O que é até uma promessa de casamento, às vezes que nem aconteceu, mas né, até que a morte nos separe. E que acontece algumas vezes, independente de ter feito essa promessa, mas no coração já foi feito, uma realização muito maior, né? Muito maior do que simplesmente escrever, lá vou ficar contigo. É verdade, bacana. E lá no lar tem casos, ou já tiveram casos de idosos que se conheceram lá Sim, e sim. começaram a namorar. E como funciona isso? Sim, muitos idosos já passaram pela história do lar, né? Esses 45 anos. Assim, E deve ter paquera também, né? Às vezes não chega a ter de fato pois é, o namoro, acho que é aquela paquerinha, né? Sempre tem, porque assim, nós temos bastante atividades para que eles estejam juntos, né? E a identificação entre um e outro sempre, eu acho que isso é bonito, porque é natural. E essa identificação, mas a identificação é isso, é também bonitinho a gente perceber como é que eles reagem a essa identificação. A paquera, por exemplo, é de estar próximo conversando. Não é aquele negócio, aquele fervor de eu vou tirar. Não, pelo contrário, estar junto. Nos bailes que a gente tem, por exemplo, dançar com aquela pessoa. Né? Hoje nós temos ali cadeirantes, por exemplo, muitos cadeirantes. De repente, um está na cadeira de rodas e o outro não. Então, o outro está ajudando aquele que está na cadeira de rodas a se locomover. Acho que isso é bonito, isso é um perfil atual, né? Já tivemos outros momentos que tivemos alguns casais que foram para lá juntos, assim, e às vezes um ou outro se vai, como a gente falou, né? Não demora muito, o outro vai também. Mas o perfil atualmente é esse, assim, eles estão juntos, continuam acontecendo os brilhos, né, entre as pessoas, os relacionamentos continuam acontecendo. A gente pode dizer assim, será que não é lugar para isso? Né? Algumas críticas poderiam ser... Olha, todo lugar é lugar para se encantar. Né? Então, se eles estão ali, se é o lar deles, e tem pessoas diversas, a todo momento está acontecendo a possibilidade de se encantarem. E isso é muito legal, porque há ou não correspondência, não importa, é a vida deles que está acontecendo, e a gente procura lidar da melhor forma, não interferir, não podar isso, porque faz parte da vida deles e eles têm todo o direito desse encantamento, é algo bastante bonito até, né? E a gente até promove sempre nas festinhas e tudo mais, que eles estejam juntos. Naturalmente você vai achar que isso pode acontecer, a gente não está promovendo necessariamente que aconteça, mas se a gente está promovendo que eles estejam interagindo, por que pensar que não pode acontecer esse encantamento, essa troca, né, entre eles? Assim? E acontece constantemente, para a gente assim, é satisfatório, porque a gente percebe com isso a consequência de um trabalho feito para que eles vivam. E isso é uma demonstração de que eles estão vivendo. Sim, vivendo hoje, vivendo agora, né, vivendo o momento. E aproveitando tudo que está à volta, né? Acho que sendo intenso, né? Acho que a gente às vezes deixa de ser intenso na nossa vida. A gente sempre acaba deixando alguma coisa de lado, alguma coisa para lá. E como o Heraldo falou aqui, né? Aquela questão do momento, do agora. A pessoa realmente se encantar com o simples, né? E às vezes a gente vê que na nossa atualidade, a gente observa que nos dias atuais a juventude perde muito isso. A gente não observa mais tantos casais assim. São poucos, né? Poucos casais, poucos relacionamentos realmente duram a vida inteira. A gente via isso muito antigamente. Havia uma aceitação maior. Né? Não vamos falar aqui, levantar a questão de machismo, de feminismo, mas havia uma aceitação maior. Ontem a Carla Mello, do Casando com Estilo, esteve aqui com a gente no quadro Sonho em Vida, e a gente está falando sobre casamento. E ela falou da questão da toalha molhada, né? Vamos supor, a mulher chega e briga e faz um escarcéu de 1 hora por causa de uma toalha molhada. Será que não seria melhor ela poupar aquela energia, pegar a toalha e guardar? E é uma coisa interessante, que a gente pensa que não, mas são essas pequenas farpinhas no dia a dia, né? Uma falta de carinho, um mau humor que você deixa aí sobressair, que a gente pode deixar ele guardadinho, né? E guardar ele pra gente. Só a gente precisa saber que a gente está com ele, não precisa exteriorizar, mas são pequenas coisas que vão realmente deixando as coisas mais difíceis, né? Fazendo com que o encantamento se perca, né? Com que você olhe e fale, peraí, não estou mais encontrando aquilo que eu tinha visto. E aí acabam os relacionamentos, as pessoas também hoje com essa questão de tecnologia, às vezes o moderno atrapalha, eu acho, sabe? Quando a gente vê uma pessoa, o Heraldo hoje aqui falando sobre a relação da terceira idade, sobre como é a relação da terceira idade, a gente compara com a nossa modernidade, a gente pode parar para pensar e se questionar e duvidar dessa modernidade também, né? Será que essa modernidade ela é
benéfica sempre? Será que a gente não tem que dosar essa modernidade para que a gente consiga realmente construir algo sólido, algo que seja sólido? O sólido para a terceira idade é o momento, é o agora. Mas o sólido para o jovem, porque a gente pode trazer o nosso quadro da terceira idade para a nossa vida toda, né? Aproveitar a experiência das pessoas que estão vivenciando a terceira idade para o nosso dia a dia, que é o que o pessoal que trabalha no lar faz. Com certeza vocês aprendem muita coisa sem precisar ter vivido, porque vocês convivem com pessoas que já viveram, né? Eles nos trazem muitas experiências. Essa questão do sólido, você falou, é muito importante, né? Às vezes, o que é mais fácil, que é a mensagem, tecnologia e tudo mais, nos leva ao mundo artificial demais, né? E aí falta o essencial, falta aquilo que é seguro, que é físico, que é concreto, a gente acaba substituindo. Então, é importante essa questão também dos jovens aprenderem nesse sentido, né? A gente tenta trazer muito pra gente, né? Olha a experiência do outro e vê, opa, peraí, talvez eu esteja moderno demais. Talvez eu tenha que aprender com aqueles que conseguiram, por exemplo, ter uma vida feliz durante muito tempo e que não ficaram tanto tempo no artificial e que viveram uma vida intensa. É isso que eu quero para minha vida, né? Eu preciso saber também o que eu quero para minha vida, né? É verdade. Gente, bacana o nosso papo. Se deixar, eu e o Heraldo, a gente engata aqui a manhã sempre, inteira, né? Falando aqui, bom demais. Mas eu queria te agradecer, né? Desejar uma boa semana para vocês, mandar um abraço pro pessoal lá do lar. Bons relacionamentos lá, né, do pessoal, porque o pessoal lá é nota 1000. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado a você de casa também. Obrigado por todos que estão sempre com a gente aqui, né? E estamos juntos sempre. Perfeito. E agora a gente vai para um rápido comercial. Já já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades, a magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo e agora a gente vai falar de alimentação, né? Quantas pessoas aí, hoje em dia, antigamente o pessoal não sabia disso, mas hoje em dia muita gente já descobriu que tem intolerância a glúten, né? Que tem aí alguns desconfortos ocasionados pelo consumo do glúten. O que é o glúten? O que tem glúten? A gente vai conversar aqui com a doutora Juliana, que é nutricionista, lá da X da Saúde, e ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Essa questão do glúten, hoje em dia, tem algumas pessoas que estão tirando o glúten, né, da dieta, por conta de quererem perder peso, né? Estão fazendo dietas, para realmente para essa questão. Pessoas tem gente que faz corrida, que participa desses eventos e aí realmente tira o glúten por conta disso, para eliminar o peso mais rápido. E outras pessoas realmente têm intolerância ao glúten, né? Exatamente, Carol. O que a gente tem que tomar muito cuidado é diferenciar o que é a necessidade de tirar o glúten por uma patologia presente
A gente tem, por exemplo, a doença celíaca, que é uma doença na qual a pessoa não pode consumir glúten. Então, nesse caso, ele tem que ser 100% excluído da dieta. Existe hoje as pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Então, essas pessoas têm algum desconforto, algum mal-estar e acabam identificando que tem essa intolerância, então elas precisam também reduzir ou retirar totalmente da dieta. E existe a moda, que a gente fala, né, a dieta da moda, acho que o bambambam da dieta da moda agora é a questão do glúten. O porquê, né? O glúten faz mal, o glúten é maléfico, ele vai fazer com que eu ganhe peso. Na verdade, o glúten, ele é uma proteína que está presente em alguns grãos, como, por exemplo, o trigo, centeio, a cevada. Em alguns casos, na aveia, né? A aveia a gente faz uma ressalva aí, porque não necessariamente ela tem glúten, mas no Brasil, como é produzida próxima dos outros grãos, ela pode estar contaminada. Então, ela é rotulada como produto com glúten. Mas, por exemplo, uma aveia importada, uma aveia orgânica, ela normalmente não tem glúten na composição. Então, ele está presente nesses cereais. E aí, o que acontece? O glúten, hoje, eu acho que a gente está consumindo ele em excesso, digamos assim. Né? A gente está com alimentação muito industrializada, a gente acaba consumindo glúten em quase todas as refeições. É o pão no café da manhã, é o pão da tarde, é um lanche à noite, é uma massa na hora da refeição, é um salgado. Então, assim, eu acho que a gente hoje acaba consumindo glúten em excesso. E talvez por conta desse excesso associado ao aumento da obesidade, o glúten tem sido aí apontado como um vilão. Na verdade, assim, se a pessoa não tem uma doença ou uma intolerância, ele não vai fazer mal nenhum. Só que hoje a gente observa que reduzindo, como o consumo tem sido excessivo, reduzindo ele a gente consegue ter um bom resultado. De melhora do intestino, algumas pessoas têm uma desbiose, uma distensão abdominal, um mal-estar, aí tira o glúten, ela consegue melhorar dessa desbiose, dessa distensão, desincha a barriga. Aí, obviamente, favorece na perda de peso, porque aí, o que acontece? Ela tirou o glúten, ela está tirando o quê? A massa, o pão, o bolo, o biscoito, que são coisas também calóricas. Então, consequentemente, ela vai emagrecer com essa redução do glúten. Então, a gente só tem que ter esse cuidado, né? Ele não é vilão para quem não tem nenhuma intolerância ou para quem não tem uma doença que necessite de retirar ele. Mas, para perda de peso hoje, a gente realmente recomenda reduzir. Agora, uma pergunta que o pessoal faz muito, Carol, mas eu posso excluir de vez se eu não tenho alergia ou intolerância? Pode, porque assim, falta não vai fazer. A gente tem outras fontes proteicas na dieta. Mas fica mais difícil, né, da pessoa encontrar opções, né? Na verdade, assim, era muito difícil. Até para o próprio paciente celíaco, né, a dificuldade de encontrar produto, nossa, Carol, era muito difícil. Às vezes, por exemplo, a gente está numa cidade pequena, às vezes o pessoal tinha que se deslocar para o Rio ou para São Paulo para conseguir um produto sem glúten. Hoje, né, até graças à mídia, à facilidade, à industrialização, a gente acaba tendo mais acesso a produtos sem glúten. Isso cada vez está melhorando. Como a população, né, tem aumentado o consumo de produtos sem glúten, então a gente consegue achar hoje um pão com mais facilidade, um biscoito com mais facilidade, coisa que antigamente era bem mais difícil, né? O pessoal ficava muito sujeito a ter que testar a receita em casa. Então, por exemplo, o celíaco, ele produzir em casa o seu pão ou a sua massa, ele tentava de alguma forma, se torna uma né, dieta mais difícil, mais né? difícil, porque hoje quem tem tempo, Carol, de ir pra verdade, cozinha fazer, né, preparar só final um pão, de semana. Só final de semana, as pessoas não têm tempo de cozinhar. Então isso facilitou muito para os alérgicos, para os intolerantes, que aí tem a questão do produto, e para quem está fazendo a dieta também tem a facilidade. Hoje eu consigo achar um pão sem glúten, hoje eu consigo um biscoito sem glúten, né, muito mais fácil do que no passado, né? Com certeza. Então não prejudica. Se a pessoa hoje falar assim, eu quero emagrecer, e se eu tirar o glúten vai ser mais fácil. Consequentemente, é que eu te falei, como a população em geral consome um excesso, né, ele realmente pode causar um desconforto. O nutricionista, sim, a maioria acaba reduzindo realmente da dieta. A pessoa entrou na dieta, a gente reduz o glúten. A maioria está fazendo, né, dessa forma. Até para quê? Para evitar essa questão do desconforto. Tem pessoas que relatam, por exemplo, enxaqueca constante, aí você reduz o glúten, melhora a enxaqueca. Então, tem alguns sintomas relacionados ao consumo excessivo do glúten, que quando a gente tira da dieta ou reduz, o paciente relata uma melhora. Então, por que eu não vou tirar? É verdade. Né? Então, isso tudo é avaliado individualmente. Uma coisa importante, Carol, até a gente aproveitar para citar isso aqui. As pessoas, às vezes, gostam muito de seguir a moda, né? Então, assim, está dizendo sem glúten, a pessoa vai por conta própria e retira tudo da dieta e muitas vezes não faz uma substituição necessária. Então, é sempre importante procurar um profissional nutricionista, fazer um acompanhamento, ou até chegar na consulta, olha, eu gostaria de tirar o glúten, eu posso tirar? Qual a quantidade que eu tenho que comer, ou não precisa? Então, isso é uma coisa que tem que ser vista individualmente. Até porque a dieta não é só o glúten.
Né? Às vezes o pessoal fala assim, eu tirei o glúten. Tudo bem, mas você está comendo fruta na quantidade adequada? Você está comendo verdura? Você está comendo legume? Você faz as refeições? Você distribui adequadamente ao longo do dia? O volume está adequado para você? Né? Ou está excessivo? Ou está de baixa caloria? Assim, muitas coisas a gente tem que levar em consideração numa consulta nutricional. Então, é importante ter um acompanhamento, né? Porque senão o pessoal faz... por fazer, copiando receitas ou revistas, e acaba, às vezes, não tendo um bom resultado, ou, do contrário, tendo uma deficiência, uma presença de uma anemia, ou de alguma doença mais grave. E aí depois vai engordar, né? E aí depois porque aí vai ter que se cuidar, vai acabar engordando, né? Então, a gente tem que ter essa cautela, né? O glúten é preciso tirar? Em alguns casos, realmente é. Em outros, não. Para a perda de peso, ele facilita? Com certeza. A gente vê que hoje o glúten na dieta, retirado da dieta, auxilia bastante na perda de peso. Mas tem que ter a cautela de ter o cuidado de saber, eu vou tirar, o que eu vou substituir, o que eu posso estar usando. Né? Por exemplo, teve até um caso de uma pessoa que me perguntou essa semana, olha, eu tirei o glúten há, sei lá, 15, 20 dias, então assim, eu estou comendo que é uma beleza doce. Aí fui subir na balança e engordei 5, 6 quilos. Quer dizer, ela fez uma substituição. Tirou o glúten, mas encheu de açúcar a dieta dela. Não adianta. Quer dizer, não adianta, né? Então, assim, tem que ter uma alimentação balanceada, uma dieta balanceada. Dentro dessa dieta, aí sim, você pode excluir o glúten. E é bacana a doutora Juliana falar isso, porque a gente vê também essas dietas da moda, a gente está hoje falando aqui do glúten, mas existem várias outras que a pessoa fica com carência de vários nutrientes, né? Exatamente. Ou pior até, Carol, uma sobrecarga do organismo. Muitas vezes é uma dieta que vai consumir quantidades excessivas de proteína, por exemplo, e aí a pessoa vai ter uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal. Então, tem que tomar muito cuidado com dietas da moda. Não que não possam ser utilizadas. Né? Algumas, em alguns casos, ou durante um determinado período, até poderiam ser utilizadas, mas com acompanhamento. Que aí você está garantindo que, se você hoje tirou um nutriente importante, mas daqui a 15 dias você vai mudar o cardápio, você vai colocar aquele nutriente. Então, esse equilíbrio na dieta é importante. Perfeito. E dieta, quando tem um acompanhamento de nutricionista, ela não fica chata, né? Porque quando você come a mesma coisa, é que a pessoa acaba cansando, desistindo. Porque a pessoa, se a pessoa fizer por conta própria, ela vai ficar com fome, ou ela vai deixar de colocar algum nutriente importante, vai se sentir fraca, cansada, e ela vai acabar desanimando também. E quando tem acompanhamento, vão fazendo testes também, né, doutora? Exatamente. Uma coisa interessante até, Carol, aconteceu ontem comigo numa consulta. Eu fui falar com um paciente que ele poderia variar, por exemplo, o tipo de pão, ou a tapioca, usando no café da manhã. E ele olhou para mim e falou assim, mas eu não tenho que usar o mesmo todo dia? Eu falei, não, dieta não pode ser monótona, não deve ser monótona. Porque se for, eu falei com ele, se eu tiver um pão, um tipo de tapioca, que você vai comer aquilo todos os dias, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais fazer a dieta. E aí a aderência diminui. A pessoa acaba desistindo de fazer a dieta. Então a dieta tem que ser variada. O legal do nutricionista é isso, é você ter um plano alimentar e você saber variar essa dieta. Quer dizer, eu preciso consumir o quê? É uma fonte de carboidrato? Mas quais são? Quais que eu posso consumir? Aí, geralmente, a gente dá muitas opções e a pessoa, dentro daquilo, vai variando. O próprio glúten. Se você tira o glúten da dieta, o que eu vou usar no lugar do glúten? Gente, hoje tem diversos produtos à base de arroz, de quinoa, de amaranto. Então, a soja, tem vários outros grãos que substituem o glúten. Né? Então, a pessoa pode ter um cardápio variado. Não necessariamente tem que ter aquela monotonia. Que eu acho que isso é o pior vilão da dieta, né? A questão da monotonia. Verdade, com certeza. Faz com que as pessoas desistam da dieta, né? É verdade. Então, é importante ter essa variedade. Com certeza. E tem um convite legal também para o pessoal que está em casa, né, doutora? Exatamente. Então, o pessoal que está assistindo aí o programa, você também, Carol, queria convidar vocês para conhecerem lá o novo espaço nosso lá do X da Saúde. Né? O X da Saúde, ele fica na Praça da Inconfidência, número 22, e a gente agora está com um espaço novo na Rua Monsenhor Bacelar, número 352. E é interessante, Carol, que para poder atender, né, esse público, nossa loja voltada para produtos sem lactose, sem glúten, para alérgicos, para diabéticos, nesse novo espaço a gente tem uma padaria sem glúten. Ela é a primeira padaria sem glúten do estado do Rio. Olha, então, que legal. A gente está fabricando pães, muffins, biscoitos, cookies, tudo sem glúten. Então, o pessoal que quiser lá conhecer, visitar e lá degustar um produto sem glúten, o nosso objetivo lá, né, é conseguir ter produtos gostosos, né, que tenham qualidade e que não tenham glúten na composição, justamente para o público das pessoas que não podem consumir, né, os celíacos ou intolerantes, e também para as pessoas que estão fazendo dieta de redução, que aí precisa ter acesso a um produto, né? Muito bacana. Então, estão todos convidados lá a conhecer o nosso espaço. Obrigada, doutora. E até uma próxima, aí, tirando essas dúvidas aí da alimentação. Tá, ok. E agora a gente vai para o rápido comercial e já a gente volta.
Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. Quero desejar a você que está em casa nos acompanhando uma excelente terça-feira. Muita coisa boa para você, tá bom? E a gente tem um encontro marcado amanhã, se Deus quiser, a partir de 9 horas. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.